Ó, hoje então vamos aprender a adição algébrica de monômios, né? Para a gente entender bem a adição algébrica, a gente tem que entender bem o que são termos semelhantes, né? Porque nós vamos precisar somar esses termos semelhantes nessa adição algébrica. Quando a gente fala de termos semelhantes, a gente está falando sempre da parte literal, tá? Que é a parte das letrinhas. Elas têm que serem iguais, tá? Exemplo aqui, ó. 6xy é semelhante a menos 12xy ou menos 12yx. São as mesmas letras, elas estão em posições diferentes. Mas o que a gente tem que olhar é o expoente delas, ver se são os mesmos, tá? Quando o expoente é o mesmo, né, a mesma letra e o mesmo expoente, a gente pode dizer que é um termo semelhante. Ó, menos x ao quadrado vezes b é semelhante ao monômio menos 15x ao quadrado vezes o b. Tá vendo, ó? O x está elevado ao quadrado aqui e aqui também. E o b está elevado à primeira potência. Então, todas as letras são iguais, tá? Tem que serem iguais. No expoente também. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Menos 3a, b na segunda vezes c, é semelhante a mais 105, ab na segunda vezes c. Todos eles, né, tem a multiplicação. Então, ó, o a aqui tá na primeira, o a tá na primeira, o b tá na segunda, o b tá na segunda. Se, por exemplo, aqui fosse um 5, para ser semelhante, aqui também teria que ser 5, tá? Então, lembrando, os expoentes sempre tem que serem iguais também. Ó, a na segunda vezes b não é semelhante de ab, tá? Não é semelhante, porque aqui tá elevando o expoente 2 e aqui não tem. Menos 3xy não é semelhante a menos x na terceira y, ó. Aqui a gente encontra um expoente 3, aqui não tem esse expoente, então significa que eles não são semelhantes. Então, agora aqui, somando, né, esses monômios, a gente tem aqui, ó, 5ax menos 7x, ó, são semelhantes, porque ax é x, então eu posso somar eles. Então, nós vamos somar os coeficientes, que são os números aqui da frente, ó, o 5 e o menos 7, já coloquei aqui. 5 menos 7 vai ser menos 2. Menos 2ax. Então, essa é a resposta dessa adição algébrica. Ó, aqui eu tenho outro monômio semelhante, xy menos xy. Então, quando não tem número nenhum aqui na frente, é o 1. Então, 3 menos 1. 3 menos 1 é 4. 4xy. Essa é a adição algébrica. Ó, aqui eu tenho 9mn mais 3mn menos 10mn. São todos monômios semelhantes. Então, eu vou somar os coeficientes, que são esses números que estão na frente. 9 mais 3 e menos 10. 9 mais 3 vai dar 12, menos 10 vai sobrar 2. 2mn. E no último exemplo, eu tenho 6xy mais 4xy e mais 2xy. Todos monômios semelhantes, tá? Então, é só somar 6 mais 4 e mais 2. 6 mais 4, 10, mais 2, 12. 12xy. Tá certo? Então, a gente só pode somar quando os monômios são semelhantes, beleza?